take it real soon. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Aqui é o professor Rafael Sobreira e estamos de volta com a segunda parte da nossa aula sobre o Antigo Egito. Temos novamente como base e fonte de pesquisa o livro didático do sexto ano do ensino fundamental, História, Escola e Democracia, da Editora Moderna. Fiquem bem atentos e bora lá! A divisão social no Egito Antigo. Acima de todos estava o faraó. Abaixo dele encontrava-se a família real, seguida pelos altos funcionários e o grupo de sacerdotes que compunham a nobreza. Os sacerdotes detinham muito poder, administravam todos os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses, e tinham grande influência junto ao faraó. Na nobreza, as funções eram hereditárias, ou seja, passadas de pai para filho. Abaixo da nobreza estavam os numerosos escribas, os funcionários modestos, os sacerdotes de pequenos templos, os oficiais militares, os artistas, os comerciantes e os artesãos, a serviço do faraó ou da sua corte. Abaixo de todos os grupos sociais estavam os trabalhadores. Eram eles que faziam serviços nas pedreiras, nas minas, nas construções de pirâmides e em outras obras empreendidas pelo Estado. A religião egípcia. A religião estava presente em todos os atos da vida cotidiana dos antigos egípcios, na família, na sociedade e na política. Os antigos egípcios acreditavam que os deuses eram senhores das decisões humanas e dos acontecimentos, podendo interferir em todos os aspectos da vida cotidiana. O grande poder do faraó estava baseado na crença de que ele era um ser divino. Por essa razão, o Egito Antigo é considerado um estado teocrático, ou uma teocracia, isto é, um sistema de governo no qual o poder político está ligado e subordinado ao poder religioso. A crença na vida após a morte. Uma parte essencial da religião egípcia era a crença na vida após a morte e o julgamento final da alma do indivíduo, que seria conduzido pelo deus Anubis até Osíris, o deus protetor dos mortos. Nessa viagem, a pessoa levaria consigo o Livro dos Mortos, redigido pelos escribas em um papiro. O livro testemunhava as virtudes da alma que seria julgada por Osíris na presença de outros 42 deuses. Seu coração seria colocado em um dos pratos de uma balança e deveria pesar menos que a pena que se encontrava no outro prato. Se fosse absolvida, a alma retornaria para encontrar o corpo, mas, se fosse condenada, a alma seria devorada pelo deus Ammit, com cabeça de crocodilo. Os antigos egípcios atribuíam muita importância à cerimônia do funeral. Era uma festa, um acontecimento para o qual os egípcios se preparavam e faziam economias. O túmulo era considerado a morada da vida eterna. Podia ser simplesmente uma cova ou uma grande pirâmide, dependia da condição social do morto. As pirâmides, por exemplo, eram verdadeiros templos funerários, principalmente para os faraós e sua família. É nesse sentido que as pirâmides ganham tanta importância. Elas podem nos contar histórias, podem nos falar sobre a organização, as técnicas, os conhecimentos e o trabalho de um povo que acreditava que a morte era apenas um acontecimento, um estágio. A pirâmide era a morada para se viver eternamente, e como viver para sempre significa a alma encontrar sua morada, tornava-se indispensável conservar o corpo após a morte. Para isso, os egípcios desenvolveram técnicas denominadas mumificação. Assim, o corpo permaneceria intacto até que a alma pudesse encontrá-lo novamente. Politeísmo. Os egípcios antigos eram politeístas, adoravam muitos deuses de diferentes origens. Desde os primeiros tempos, cada nomo cultuava suas próprias divindades, que geralmente representavam as forças da natureza, ou estavam ligadas a animais que muitas vezes se combinavam com formas humanas. Eram os deuses antroposomórficos. O deus Osíris era o mais popular entre todas as camadas sociais, isso porque, como humano, tinha experimentado a morte e renascido, podendo assim assegurar aos seus seguidores uma vida eterna. Acreditava-se que todo faraó se tornaria Osíris depois de morrer. Osíris era também o deus da vegetação, pois encarnava o ciclo anual de renovação da terra após as inundações do Nilo. Monoteísmo. O Sol teve papel central nas crenças religiosas dos antigos egípcios, que o chamavam de Ra. Ele era o deus criador de todos os deuses e navegava com sua barca sagrada pelo céu. Mas o prestígio milenar de Ra, ou Amon-Ra, foi abalado pelo jovem faraó Amenófis IV, casado com a rainha Nefertiti. Amenófis IV substituiu o culto ao deus tradicional, geralmente representado com forma humana,
pelo culto ao deus Atom, simbolizado pelo disco solar. O faraó Amenófis IV posteriormente mudou seu nome para Akhenaton, que significava o Deus está satisfeito. Além disso, promoveu uma reforma religiosa que sacudiu todo o império. Essa medida excluiu o culto de todos os outros deuses, inclusive o culto a Osíris, cujas tradições eram milenares. O jovem Akhenaton impôs a todos os súditos o mais severo monoteísmo, ou seja, a crença na existência de um único Deus. Seu reinado durou 17 anos e, após a sua morte, ocorrida em torno de 1327 a.C., sua religião foi aparentemente abandonada, e ele foi relegado ao título de herege e quase apagado da história egípcia. Apesar de a religião egípcia não apresentar um único dogma ou escritura que possa traçar uma relação entre os deuses ou ainda uma genealogia única, egiptólogos acreditam que a união desse panteão se deu após a unificação do Egito e que a religião tenha tido um importante papel nesse processo. Menes teria utilizado a religião e a influência sobre o povo para auxiliar a unificação dos povos egípcios em um único império. Após isso, os escribas e sacerdotes trabalharam para criar uma cosmogonia para seus deuses, de modo que os nomos cujos deuses patronos faziam parte do império se sentissem inclusos dentro da religião do império unificado. Isso se deu pela importância que as religiões tinham em sociedades antigas, pois eram em geral estados teocráticos, como já foi citado. A periodização da história egípcia. A importância dos faraós pode ser medida pela maneira como geralmente é apresentada a cronologia da história do Egito Antigo. As principais dinastias de soberanos ainda são o marco divisor e a referência para a organização desse período. Nos quase 3.000 anos de sua história, a unificação até o fim do Império, 30 dinastias exerceram o poder no Egito. Esse longo período geralmente é dividido pelos estudiosos em Antigo, Médio e Novo. Entretanto, apesar dos avanços e do volume da informação de que dispomos hoje sobre o Antigo Egito, os estudiosos ainda têm muita dificuldade em estabelecer uma cronologia exata para organizar a história egípcia. Senet, o jogo da alma. Na riquíssima tumba do faraó Tutankhamon, foi descoberto um tabuleiro de madeira e marfim. Dentro do tabuleiro havia uma gaveta com 14 peças de ouro maciço. Senet, como é denominado esse jogo egípcio, era praticado desde os tempos pré-dinásticos. Seu tabuleiro é dividido em 3 colunas, cada qual com 10 casas. Era jogado por 2 pessoas que movimentavam suas peças de acordo com o número tirado nos dados egípcios, pequenas varetas que acompanhavam o tabuleiro. O percurso das casas é uma referência à trajetória que a alma, o Ba, tem que fazer até alcançar a vida eterna. Na 27ª casa aparece a imagem de Osíris, deus da morte, com a expressão Bela Casa, o nome do lugar onde se preparavam os corpos para a mumificação. Assim, a partir da 27ª casa, o jogo simbolizava a transição da alma para a vida eterna. Diversas variações desse jogo são praticadas ainda hoje em regiões da África e do Oriente Médio. O anime Yu-Gi-Oh!, que em sua versão original conta a história de um garoto chamado Yugi, que possuído pelo espírito de um faraó egípcio da antiguidade se torna o rei dos jogos. Ao longo da história, esses jogos se resumem a um único jogo de tabuleiro, que ao ser perdido consome a alma do jogador. Mais tarde, o anime foi relançado com o tema de card game de tabuleiro, deixando de lado toda a temática de jogos em geral para se tornar o carro-chefe de vendas das cartas usadas nesse jogo. Assim, percebemos diversas semelhanças e influências egípcias até hoje, na arte, mídia, até mesmo na nossa própria religião, que ainda detém resquícios do messianismo atribuído a Horus, a Trindade como simbologia e, por um breve momento, o monoteísmo de um único Deus criador. Até mesmo nas organizações políticas que se sucederam, nas civilizações que vieram em suas monarquias e impérios. O Egito nos deixa legados matemáticos na construção de pirâmides e agrícola na dominação do plantio e dos rios. O nosso calendário, enfim, poderia passar horas citando heranças trazidas de lá. O Egito é uma das mais fascinantes civilizações e que durou milhares de anos e que ainda há muito que aprendermos sobre ela. Deixem o like, compartilhem se gostaram do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!